E aí, pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo, com mais uma aula para você revisar a prova do Enem, assim também como vestibulares. Por quê? Porque esse tema é um tema super importante para a prova, onde nós vamos trabalhar os tipos de seleção natural. Exatamente isso. A gente vai falar da seleção natural de Charles Darwin, aquela seleção que cai direto nas provas vestibulares. Agora, quantas vezes você ouviu falar em seleção direcional, em seleção disruptiva, em seleção estabilizadora? E é isso que eu vou trazer para você agora. Então, vem comigo fazer essa revisão aqui no canal Biologia Minha Prova. E não esqueça, né? O like e assim como também se inscrever no meu canal. Então, chega de conversa e vamos lá falar primeiro da seleção natural classificada como direcional. Olha aqui no quadro. Olha só, eu coloquei aqui a seleção natural, tipos de seleção e eu começo a trabalhar a seleção chamada direcional. Então, nós temos em vermelho, como vocês podem observar, a linha tracejada, essa primeira linha aqui, mostra no gráfico o que é a chamada população original. E você pode observar em azul a população direcional, que é como ela ficou após a ação da seleção natural. O que você também não pode esquecer é que a seleção natural, ela seleciona sempre o mais apto, os indivíduos mais aptos. Não é a força, e sim a aptidão. Este é o propósito da seleção natural. Então, eu tenho para vocês dois exemplos. Um deles é o que acontece com o uso constante de antibióticos, quando uma pessoa começa a fazer uso e diz que a bactéria adquiriu resistência após o uso contínuo de um determinado antibiótico, e depois eu vou falar sobre o que acontece com os peixes. Vamos ver primeiro a historinha das bactérias. Então, vem comigo, olha só. Eu tenho aqui uma placa de Petri com uma cultura de bactérias. Então, uma bactéria qualquer está se proliferando. Vocês podem observar. Aqui eu tenho uma cor em vermelho e aqui verde. Representam colônias de bactérias. Na primeira placa de Petri, beleza? Muito bem. O que eu fiz? Eu adicionei a essa placa de Petri um determinado antibiótico. Chego aqui e começo a usar o antibiótico. Tudo tranquilo, né? No segundo momento, eu continuo a usar o mesmo antibiótico, mas eu estou notando que eu não estou ainda melhor. Ou seja, estou melhor, mas não consegui melhorar 100%. E eu continuo fazendo uso do mesmo antibiótico. Tranquilo. No terceiro e último passo, eu notei que eu ainda estou doente, mas eu continuo fazendo uso do mesmo antibiótico. Agora, prestem atenção no que aconteceu aqui na terceira placa de Petri. Eu tenho uma proliferação daquelas bactérias que já existiam lá no início, que eram na cor verde, destacados agora, e que no segundo momento começaram a se proliferar em relação às bactérias vermelhas, que a gente vai chamar de bactérias sensíveis, e as verdes de bactérias resistentes. Vejam, no terceiro e último passo, eu notei que aquelas bactérias representadas na cor vermelha, que num primeiro momento eram maiores, as colônias eram maiores, eu vejo que num terceiro tempo elas foram diminuindo e praticamente zeraram. Ao passo que eu estou observando uma proliferação daquelas bactérias que desde o início já eram resistentes. Então, o que eu fiz? Eu selecionei linhagens de bactérias resistentes. Então, o que nós estamos observando aqui é uma seleção natural do tipo direcional, porque nós estamos selecionando um fenótipo extremo, que neste caso é uma colônia de bactérias resistente a um determinado tipo de antibiótico. Então, fica a dica. Usar um antibiótico não faz com que as bactérias se acostumem e criem resistência. Senão, estaríamos falando de Lamarck, estamos falando de Darwin, de seleção natural.
Agora, vamos falar do segundo exemplo. Não esqueça que nós estamos falando de uma seleção natural classificada como direcional, beleza? Muito bem. Em uma determinada região, vamos imaginar, então nós temos peixes, salmões. Vamos pegar o exemplo clássico. Vejam, eu tenho um salmão grande, um salmão médio e um salmão pequeno. Espécies de salmões, beleza? Os caras vão lá e começam a pescar ao longo do tempo, ao longo de muitos anos. Só que eles usam um tipo de malha de pesca que consegue, claro, obviamente o objetivo é pegar os peixes maiores, né? Esta malha começa a pegar mais os peixes grandes, que são estes e esses intermediários. Vejam, esses peixinhos pequenos sempre passaram batidos, porque eles conseguem atravessar por dentro da rede, já que a malha da rede é grande, eles passam, então não são capturados. Ao longo do tempo, o que nós estamos observando hoje é que a média, o tamanho médio dos salmões diminuiu. Agora, pessoal, nós iremos falar sobre a seleção natural estabilizadora e compara comigo aquilo que nós acabamos de ver, a seleção direcional. Você lembra? Na seleção direcional, um fenótipo extremo será selecionado, somente um, o outro não, muito menos o intermediário, beleza? Citamos o exemplo das bactérias que não adquirem resistência e da captura dos peixes, que hoje temos peixes menores em virtude da pesca que o homem faz ou fazia com um tipo de rede que pegava peixes maiores e intermediários. Beleza. Agora vamos falar então de uma história bem interessante, o que acontece nas maternidades aí pelo mundo, nos bebês. Bem, se a gente comparar 3 pesos médios de crianças que nascem, por exemplo, com 5 kg, 3,4 kg é médio e 1,4 kg. Bem, e eu vou te perguntar, desses 3 pesos médios, qual que tu acha que teria melhores chances de sobreviver? Você vai dizer todos, professor, não sei o que é lá. Não, veja só, crianças que nascem com peso excessivo, atualmente, poderiam estar comprometidas com algum tipo de patologia, por exemplo. É muito comum em mulheres, numa gravidez de risco, mulheres com diabetes, é muito comum a criança nascer obesa. Bem, então nós estamos dizendo que uma criança que nasce com um peso de 5 kg ou mais, ou próximo disso, tem menores chances de vida em comparação com aquela criança que nasce com 3,4 kg, ok? Crianças que nascem com um peso muito reduzido, 1,4 kg, por exemplo, peso médio, também têm menores chances de sobrevida. Por quê? São prematuras, ainda não estão em pleno desenvolvimento, são mais suscetíveis a infecções hospitalares, entre outras patologias. Então, fica aqui a nossa informação. Aquelas crianças que nascem com 5 quilos é um fenótipo extremo, que nascem com 1,4 quilos é um outro fenótipo extremo. E a criança que nasce com 3,4 quilogramas é um fenótipo intermediário, como o gráfico está observando aqui no gráfico, na curva em azul aqui em cima, que nós estamos selecionando um fenótipo intermediário. É isso aí. Na seleção natural estabilizadora, o que nós observamos é a seleção de um fenótipo intermediário. Só um comentário. Hoje, com as técnicas mais evoluídas em relação à medicina, as crianças que nascem com 5 kg, com a técnica simples do parto em cesariana, também têm chances de sobreviver, obviamente. Mas é somente um exemplo, ok? Então, fica comigo na seleção direcional, na seleção estabilizadora e agora iremos observar a disruptiva, beleza? Então vamos lá. Agora iremos falar sobre a seleção natural disruptiva, que ao contrário das outras, agora quem vai prevalecer são os fenótipos extremos. Veja só, na direcional, um fenótipo extremo era selecionado. Na denominada estabilizadora, nós observamos
o fenótipo intermediário sendo selecionado, aquela historinha dos bebês. Agora vamos lá. Para poder fechar esse conteúdo, vamos analisar a disruptiva ou diversificadora. Vamos ver então os fenótipos extremos. Agora, os fenótipos extremos serão selecionados, enquanto o fenótipo intermediário não será selecionado. Vamos pegar esse caso aqui dos tentilhões lá de Darwin. Eu tenho aqui um tentilhão, uma ave com um bico grande, assim como eu tenho um intermediário e uma ave, um tentilhão com um bico reduzido. Só que neste ambiente eu tenho dois tipos de sementes, uma dura e uma macia. Então, a dura facilmente servirá de alimento para esse tentilhão aqui com o bico grande e a macia facilmente servirá de alimento para o tentilhão com o bico reduzido. Então, eu tenho dois tipos de fenótipos extremos selecionados. E esse fenótipo aqui, o intermediário, esse tentilhão, marquei em X, ele foi eliminado pelo meio. A seleção não o privilegiou, porque ele não era capaz de se alimentar nem com um nem com outro tipo de semente. E aí o meio agiu e selecionou somente os indivíduos mais adaptados. Vejam o gráfico. Eu tenho aqui esse tentilhão de bico grande, semente dura, e no outro lado eu tenho o tentilhão de bico pequeno, semente macia. E esse que não foi selecionado, o fenótipo intermediário, é representado pelo bico intermediário. Então, na disruptiva, nós temos a seleção dos dois fenótipos extremos. Na direcional, nós temos de um fenótipo extremo. E na denominada estabilizadora, nós encontramos somente a seleção do fenótipo intermediário. Revise comigo isso e você não vai errar uma questão dessas na tua prova do Enem e nem no vestibular. Valeu, até mais, tchau, tchau!